Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23, Universo da Superação, sempre apresentado por mim, Jaime Marcelo, e ele, diretamente do Olimpo, nosso mestre ninja, sucessor de Todakuri, nem Jiraiya pode com ele, Roger Chedi. Fala, galera! Hoje nós temos uma pessoa maravilhosa para apresentar, uma grande amiga minha, que eu sou fã, inclusive, do marido dela. Seja bem-vinda, Suzana Alves. Olá, meu amigo Roger, um prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. Tô sempre torcendo por você, você sabe, né? Eu sei, você é maravilhosa. Parabéns também, já é um prazer te conhecer. Prazer todo meu, a gente combinou, né? Nós combinamos de vídeo azul hoje. Foi. É uma nova dupla sertaneja, projeto nosso, só? sigiloso. E não me avisaram, né? Senão eu teria também vindo de azul. É o trio, é surpresa, tem uma blusa azul ali. A gente tá muito brasileiro, né? A gente tá um trio brasileiro aqui. Essa é a hora, por sinal. E aí, Suzana, como é que tá? Como é que tá a vida? Tá bem. Tá bem. Não, tô bem, graças a Deus. Tá tudo caminhando assim como eu planejei. Tem hora que não sai muito do jeito que eu planejei. Mas as coisas vão fluindo conforme a vontade de Deus. Isso que é maravilhoso. Na verdade, o legal do planejamento é isso, né? Você continua mantendo o foco na meta, mas às vezes pega uma estrada diferente para poder chegar naquele lugar. Né? Exatamente. Esse é o caminho. Exatamente. Mas assim, é que há muito tempo que a gente não se fala, né, Roger? A gente se fala pelas redes sociais, mas pessoalmente, o Roger, ele é uma pessoa que tem muita história para contar. Né? Eu que o diga. Né? Vocês estão falando por causa da minha idade, não? Lógico que não, né? Eu também tenho história pra contar, não tem nada a ver com a minha idade. Mas a gente, toda vez que a gente se encontra, a gente fala, nossa, não deu pra falar tudo, né? Quem sabe verdade, hoje a gente consegue falar mais. E você já fez tanta coisa, né? Agora você tá com yoga, com alimentação, com tanta coisa. Não tô com yoga, não. É pilates. É verdade. Não, mas já passei do pilates também. Ô, ninja. Não sabia, tá vendo? Vendo? Como eu tô Por fora. Então conta pra gente, além de artista, o que mais você tem feito e fez? Tá, eu sou estudante de psicologia, tô no 6º semestre, finalizando agora o 6º, daqui a 2 anos eu me formo em psicóloga. Eu adoro psicologia, sempre gostei, não imaginei que eu fosse fazer assim tão cedo, com essa juventude toda, né? Não, eu falo cedo porque eu já tenho outra graduação, né? Eu já fiz bastante coisa, já estudei bastante coisa, mas eu sempre gosto de estudar. É uma coisa minha, né? Então, vira e mexe, eu fico procurando alguma faculdade, alguma pós-graduação, alguma outra coisa para poder... Por que você decidiu fazer psicologia agora? Então, eu sempre gostei de conhecer o ser humano. Eu tenho ajudar as pessoas, isso eu sei. essa questão e da questão também fisiológica, também a questão da psique, do cérebro. O ser humano, essa complexidade maravilhosa que a gente é, né? Então, eu sempre gostei dessa investigação por conta da minha profissão, né? Minha primeira profissão, atriz. A gente já faz um laboratório eterno quando a gente fica o tempo todo observando pessoas, né? E eu acho também que tem essa minha questão de gostar de ouvir as pessoas, as histórias. Então, eu acho que essa narrativa toda me construiu. E a dança, o movimento, eu vim do balé clássico. Então, toda essa minha questão corporal, ela é muito ativa, né? Dentro das minhas vivências e de como eu vejo o corpo humano, a anatomia no geral, assim, me atrai muito. Tanto que eu comecei a fazer fisioterapia, por conta que eu tinha um estúdio de pilates, dava aula, eu sou formada também. Meu filho é fisioterapeuta. Aí eu parei. Faz tempo que você parou ou não, né? Então, não faz. Eu iniciei, já tranquei eu queria ir mais para a questão mesmo da psicologia, da psicanálise. E a fisioterapia eu acho fantástico também. Mas eu não queria... eu queria fazer essa construção para sempre. Eu não queria ter um estúdio de pilates para sempre. Não era o meu grande objetivo reabilitar as pessoas, né? Era mais um sonho que era de uma amiga minha, da minha sócia, mas não era o meu. Só que eu estava inserida num contexto da dança, sempre tive, e eu achava que eu tinha que fazer ou educação física ou fisioterapia, mas hoje
eu vejo que a psicologia, ela tem muito mais a minha linguagem. Ela tem muito mais, entende? Ela tem mais essa construção de análise corporal, análise comportamental. Essa ponte, né? Isso, para mim eu falo, as pacientes vêm, né, Camila, a gente tá falando no carro, ó, vêm para mim, aparecem para mim. Amigas, amigos de amigas, eu consigo fazer essa análise, não através do achismo, porque a psicologia não tem achismo, mas através mesmo do ouvir, do observar, do escutar, do acolher, né? Então, eu acho que isso também vem da minha fé, vem também dessa minha construção espiritual, né? De olhar para o próximo com mais respeito, com mais... É o que está faltando hoje. Eu acho que isso tem a ver com a minha história mesmo. Psicologia. E hoje também está faltando no mundo. Mas também veio por conta que eu tive depressão, síndrome do pânico. Por muito tempo, não? Queria que você compartilhasse isso com a gente. Então, eu acho que todas essas minhas terapias... Se você não se incomodar. Eu me apaixonei pelas minhas terapias, de ver o resultado na minha vida e de ver as possibilidades... De estender isso a outras vidas. De estender isso para as outras pessoas, exato. Você lembra como é que começou isso na tua vida? O quê? O síndrome do pânico. Ah, sim. Na verdade, Roger, hoje eu já entendi todo o processo. Você acha que era espiritual ou não? Não. Eu tenho acabei de ser diagnosticada com um transtorno de TDAH, né? Na verdade, é uma condição. E eu nasci assim. Só que eu não sabia, eu descobri com 43 anos. Imagina. A pessoa, quando ela nasce diferente, né? Hiperativa de mente, hiperativa fisicamente também. Você acaba tendo... quando você não é diagnosticada na infância, você acaba tendo dificuldades para conviver nos lugares, nos ambientes, com as pessoas. As pessoas também têm dificuldade de conviver com o seu jeito de ser. Você acaba tendo algumas pessoas que você tem... As pessoas que são mais parecidas com você se encaixa. Ou as que são mais diferentes, você não consegue muito se adaptar. E as pessoas... Eu tinha um pouco... Porque o TDAH, ele tem essas questões de você não procrastinar, as questões de você... A baixa dopamina no córtex pré-frontal. Então, você tem a dificuldade e tem a questão do impulso. E aí, você acaba ficando muito frustrada por não conseguir dar continuidade para uma coisa. Ou então, as pessoas começam a te rotular e você acaba ficando triste. Então, na verdade, a depressão e a ansiedade, a síndrome do pânico, tudo que aconteceu comigo foi por falta de diagnóstico de uma condição que eu nasci. Entende? Hoje, eu trato a raiz do problema, mas antes, eu não sabia onde estava o problema. Achava que era alguma coisa assim, do passado, da tiazinha, que eu tinha que me desconstruir. Foi por causa disso que você entrou em depressão ou não? Não, então, não foi isso. Entendi. Quando eu não tinha um diagnóstico, eu achava que era isso. Entendi. Você tá entendendo? É a falta de conhecimento. Isso acontece muito nas escolas, porque muitas vezes os professores pegam alunos, principalmente do ensino fundamental, e taxam o aluno como arteiro, como bagunceiro, desinteressado, não consegue ficar quieto. E não é isso, né? Hoje ainda existe aí um cuidado maior para se identificar uma condição de um aluno, mas décadas atrás isso não acontecia. E muitos não conseguiam sequer terminar. Isso aconteceu comigo. Olha lá. Entendeu? Eu fui reprovado 3 anos no primeiro grau. Até que uma professora me catou pelo braço, levou para a diretora do colégio e falou, olha, aliás, minha saudosa professora Dalva, segunda mãe que eu tive, e falou, ó, esse menino tem uma condição especial. Vou trabalhar ele, era uma professora de educação física. Olha, interessante. Vou trabalhar ele, e assim, hoje sou amigo das filhas, ela me adotou dentro da família dela. Então é importante isso. Por isso que o diagnóstico é muito importante, né? Isso acontece muito, não só com dislexo, com autista, com... Sim, né? claro. É uma coisa muito... Borderline, é isso. Mas a gente vê também, isso que você está falando, maravilhoso, conclui tudo, que é essa questão, por exemplo, isso não significa, tá, Roger? É igual assim, eu fui quando eu fui fazer os testes, né? Testes psicológicos, né?
que a neuro passou, você descobre assim, nossa, se uma pessoa é diagnosticada com 44 anos, graças a esse estilo de vida que eu vivi, olha só, sem saber, eu tenho um estilo de vida que me ajudou muito. Eu não conseguiria chegar como eu cheguei aqui, me superando tanto na minha história, se eu não tivesse escolhido pelo estilo de vida que eu tive. Aí saudável. Olha que coisa. Foi aquela legal, mãozinha de E a Deus. vida espiritual, inclusive, ela falou no teste. Ela falou com o olho assim, Deus no é final, maravilhoso. emocionada, me avaliou durante 3 dias. E de ver toda a minha estratégia que o meu corpo, naturalmente, Responde. uma inteligência... Mas é uma inteligência nata, que é também do transtorno, que eu assim... Eu tô tratando coisas que a pessoa que descobre com 44 anos trata tudo. Ela tem que mudar a alimentação, ela tem que acrescentar atividade física, ela tem que fazer trabalho de, sei lá, fonoaudiologia, saber respirar, aprender tudo do zero. E eu já... Se eu tivesse nascido de novo. Porque você tem... e o TCC, né? Que é a terapia comportamental cognitiva comportamental. Então, assim, eu fiquei, assim, emocionada com toda a história. Eu não conseguia sentar para assistir uma palestra, eu não conseguia ficar sentada. E eu, 20 anos indo aos cultos, aí, como era uma coisa que me interessava, ouvir, né, a pessoa contando a história da Bíblia, era um tema que me interessava muito, que eu conseguia permanecer naquele ambiente, escutando alguém falar, sem sair do lugar, sem ficar impaciente, por mais que eu ficava um pouco, mas era algo que me... Despertava um interesse tão grande que compensava. Então, aí você fica analisando e falando, nossa, quanta coisa foi importante, a acupuntura, as medicinas alternativas, o fato de eu nunca ter tomado remédio, de não tomar remédio, de a minha alimentação ser meu próprio remédio, a atividade física liberando a serotonina e ajudando aí um pouquinho na dopamina. Então, mas eu ficava bem, fazia o tratamento psicológico, fazia terapia e psiquiatra, quando eu tinha alguma crise, assim, de ansiedade, de depressão ou de síndrome de pânico. E aí, 2 anos depois do tratamento, eu já estava bem de novo. Aí começava tudo de novo. Daqui a pouco vinha de novo, depois de uns 3 anos, alguma coisa que mexia com os meus hormônios, por quê? Era sempre esse retorno. Ciclo. Então, eu dava uma corrida na minha vida, conseguia organizar muita coisa e depois meio que parava cíclica. Tudo de novo. Era uma coisa cíclica? Exatamente. Que agora, eu acredito, né, que tá resolvido. Que bom. Totalmente, eu tô com um novo cérebro. Eu falo pra todo mundo, gente, eu tenho um novo córtex pré-frontal zerado. Na verdade, você descobriu o seu. Eu preciso mudar córtex, o meu. Né? Exato. Na verdade, minha terapeuta falar assim, é novo. Ela falou, olha, eu vivo assim há 38 anos, ela fala. Eu acho que ela tem 38 anos. Me desculpa se eu errei a tua idade. Mas ela vive assim. Eu tô vivendo assim há 2 meses, 3 meses, com o cérebro que ela nasceu. Por quê? Porque eu tô fazendo todas as terapias e, inclusive, com a medicação, que ela estabilizou o meu cérebro como uma pessoa neurotípica, que tem um cérebro que já nasceu com essa dopamina estabilizada. Entende? E aí eu tô conseguindo me organizar. E você tô conseguindo não chegar mais atrasada nos lugares. Tem várias coisinhas que eu já tô comemorando. Os pequenos detalhes. Consigo me concentrar. Mesmo assim, tem que se policiar as o tempo pessoas todo, que não. vivem comigo tem que ter muito... Meu marido é um anjo. Eu sou suspeito, eu sou fã dele. Você é suspeito. Mesmo não conhecendo. Por conta dessa, né? A Cami também tem TDAH e ela sabe também. Na verdade, foi através do meu que ela descobriu dela. E a gente se dá muito bem. TDAH com TDAH se dá muito bem. Explica ao pessoal o que é isso, TDAH. Déficit de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Somos 3 aqui, tá? Sério? É. Eu tô falando como se vocês não... 3 com ela, Rogério. Você também. Então somos 4, porque ele tem? Não, Rogério. Não sei, eu tô tentando descobrir agora. Só eu falo, eu e você, provavelmente nós dois. O TDAH, ele pensa muito rápido, o cérebro dele não para, você começa um assunto, já emenda no outro. Eu também fui diagnosticado depois dos 40.
Olha, Entendeu? tá vendo só? Então, por isso que... Por isso que a gente tá de azul. Combinamos o mesmo tom. E você sabe que as pessoas que convivem conosco, às vezes têm dificuldade, porque a gente se incomoda com pequenos detalhes, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu sou um cara que eu prezo muito horário. Eu sempre prezei, mas eu nunca consegui. Agora eu tô com 2 meses. Só que aí quando você Chegando 10 minutos, 15 minutos antes. Quando você preza muito horário, você começa a se incomodar com quem não preza. E aí você tem que se controlar, Eu sempre... que é o segredo de você se controlar para você ter um convívio legal com as pessoas. Porque senão as pessoas começam a achar que você é arrogante, que você... Porque são as pequenas coisas que fazem diferença. Eu te entendo. Mas eu entrei num lugar agora por conta, acho que da psicologia, do não julgar, sabe? Eu já venho trabalhando muito isso por conta dessa questão Mas da... não é nem julgamento, é incômodo. Não, mas é julgamento. É julgamento. Deixa de ser. Não deixa de ser. Eu sei, porque eu sempre tive isso muito. Ainda mais para me proteger por causa dos rótulos. Então, a gente acaba criando essas barreiras de, tipo assim... isso não é só na vida mesmo como psicóloga. Não é isso, tá? Como futura psicóloga. Eu vejo que a questão de ter sido muito rotulada como uma personagem... lá atrás eu já trabalhava isso em mim. Porque eu falava, eu não posso julgar uma pessoa... Porque eu sei quem eu sou. Mas eu não consigo mostrar pra todo mundo quem eu sou. Só quem convive comigo sabe quem eu sou. Sabe que eu sempre fui a Suzaninha, né, Roger? Eu falo muito isso hoje. Falei pro Né? Roger esses dias. Sério? Quando o Roger me fez as perguntas aqui, eu disse, eu queria que as pessoas me conhecessem além do Instagram, além das outras Mas coisas. é impossível. Né? Por isso que a gente tem que relaxar. Hoje eu Entendeu? consigo. Verdade, concordo. E ele, na impossível. sequência, também perguntou isso. Hoje eu falo, não me incomoda tanto. Porque senão você vai ficar doente. E mesmo porque não é todo mundo que também quer te conhecer. Com Eles certeza. Eles querem conhecer aquilo que lhe convém. E aí, já pensou se a pessoa só convém coisa ruim dentro dela? Aí você quer que essa pessoa também te conheça? Sabe que você é uma pessoa que você nem quer pra sua vida? Então, assim, a gente precisa sair desse papel de vitimismo, de mimimi. Porque não é seu, isso é da nossa criação. É do nosso mundo que a gente vive. Ainda mais hoje em dia, das redes sociais, de tudo que chama a atenção. Que a gente precisa... Quantos seguidores ganhou, quantos seguidores perdeu, quantos seguidores... Aquilo, né? E se a gente entrar nessa viagem, a gente vai ficar doente. Por isso que tem tanta gente doente emocionalmente. E por isso que é interessante isso aqui que a gente está fazendo aqui. É o tete-a-tete. É abrir mão de... Uma vez por semana abrir mão do celular. Eu fico segunda-feira, é o dia que eu não pego no celular. Então, assim, é fazer umas programações com você mesmo para respeitar você mesmo. Autocuidado. Autocuidado. E uma coisa que é importante, que eu acho muito interessante, é você poder compartilhar suas histórias, independente delas serem positivas ou negativas, até para poder ajudar as pessoas. Eu não entendi, desculpa. Por exemplo, Eu TDAH, já tô pensando... Você compartilhar suas histórias, independente de ser uma história negativa ou positiva, para poder ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida delas, inclusive. A entender, tipo, pô, esse problema que ele tem, eu também tenho. Eu preciso mudar, porque muitas vezes as pessoas Mas tem não conseguem... gente, Roger, que não tem estrutura na hora que tá passando por uma dificuldade de compartilhar isso com o outro. E tem gente que tá lá no hospital e tá fazendo stories. Eu não sei se essa pessoa vai ter estrutura. Você entende o que eu tô falando? Lógico. Mas depois que você passar por isso, porque o que você tá colhendo durante esse processo de crescimento? Até que, enfim, meu livro vai chegar nas minhas mãos, que eu não consegui no seu lançamento. Mas fiquei muito orgulhosa, muito feliz por você. Eu que agradeço. E não sei mais o que eu tava falando. Onde eu parei? Sobre a questão, às vezes a pessoa tá num hospital, tá lá fazendo... Ela tá mal, mas ela não story. consegue compartilhar a história dela com as pessoas para poder ajudar. Como que ela vai ajudar? Você consegue ajudar alguém quando você tá mal? Ah, não. Não, e posso falar? Se você mudar e falar assim, eu tô mal, mas eu vou deixar esse meu mal, assim, essa minha sensação pra lá e vou ajudar as pessoas. É diferente Assim, de você falar assim, vou entregar pra Deus e eu sei que eu vou aprender no processo, mas eu não vou ficar aqui chorando. É outra coisa que a gente tá falando. Eu concordo que muitas vezes as pessoas, quando elas estão mal, a melhor coisa que elas têm é buscar ajuda e não tentar ajudar as pessoas. Porque você fala aquilo que o coração tá cheio. É verdade. Então, quer dizer, uma pessoa que tá angustiada, tá triste, tá Mas solitária, mas em alguns aspectos... ela não vai conseguir ajudar as pessoas. Mas em pelo alguns contrário. aspectos a pessoa não pode se dar o luxo de fazer isso. Por exemplo, você imagina uma pessoa que cuida sozinha de uma família.
Ela não pode se dar o luxo naquele momento que ela não tá bem, ela, né, falar, não, vou cuidar de mim primeiro. Porque a vida anda. Mas, né? mas será? O que seria? Será que ela teria que parar, pedir a demissão do emprego para poder se cuidar, entendeu? Não, eu não digo nesse aspecto. Como assim? Por exemplo, a gente tem aquela frase popular. A gente tem aquela frase, né? Conversa. A gente tem aquela frase, doente não cura doente, correto? Correto. Então você imagina o seguinte, uma pessoa tem lá vários filhos, é o mantenedor da casa, você tem que dar educação, você tem que dar carinho, você tem que dar amor, seus filhos são pequenos, você não pode, eles não, existem coisas na vida que não param, né? Então, eu morava na Europa, meu filho Você tá falando de equilíbrio, né? De equilíbrio. Eu morava na Europa, meu filho cursava, por exemplo, a faculdade de fisioterapia e ele estudava à noite. E eu, assim, enquanto ele não mandava aquela mensagem, ó, cheguei... Você não ficava em paz, né? Então, aí eu apagava. São 4 horas de fuso, né, para o país que eu morava. Então, existem coisas que mesmo você... E eu vivi isso, eu vivi uma depressão violenta. Foi antes de descobrir o diagnóstico do TDAH? Foi antes. Geralmente é. Eu vivi uma depressão, mas assim, tão terrível. Você conhece Portugal? Sim. Em frente ao Estádio do Dragão tem um shopping muito agradável lá no Porto, chama Dolce Vita. Mudou o nome recentemente, mas ainda é conhecido como Dolce Vita. Ele tem 5 pavimentos, eu já falei isso outras vezes, ele tem 5 pavimentos e uma fonte linda. E eu comprei o ingresso para assistir um filme num domingo, sei lá, o primeiro horário, acho que era 12:30, com uma hora. E eu tava tão depressivo que eu parei assim na grade para olhar aquela fonte e de repente eu comecei a me imaginar lá embaixo. E de repente eu comecei a pensar, pô, eu posso colocar fim no meu sofrimento. Olha o nível da coisa. Eu sei, te entendo. E aí eu entendi, falei, pô, não tô bem. Não fui ao cinema, liguei por um dos melhores amigos que eu tive, que infelizmente faleceu também. E falei, cara, preciso da sua ajuda, não tô bem. Acho que foi a primeira coisa, foi o primeiro ato de coragem que eu tive naquela fase, que foi pedir ajuda pra alguém. E dei a sorte de encontrar uma pessoa que não negou ajuda, que era um amigo. Porque tem amigo que fala assim... Frescura! Cara, ó, vou te falar, tem um determinado reality aí. Tem um determinado reality aí essa semana que aconteceu uma coisa grotesca. A gente não tá aqui pra polemizar, não vou citar nome de ninguém, mas um participante tava muito mal ali, com indícios de uma depressão severa, e a pessoa falou assim: quem quer se matar, se mata. Então, assim. Eu sei. Você não pode negar, nunca deixe de ouvir uma pessoa. Sim. Não, nunca. E o que é engraçado é o seguinte: você vê uma pessoa falando isso numa rede nacional, imagina o que ele não faz por trás das câmeras. Sim, então... Não é nada engraçado. Então, assim, e nesse período, Suzana, eu já era pai. Eu tenho 5 filhos. Tenho 3 filhas adotivas. Que legal. Que são os meus amores. Eu falo sempre delas serem adotivas, que é um trato que a gente tem de levar para as outras pessoas um incentivo para adotar. E foi uma escolha tua, né? Não é uma coisa que uma você... escolha. Na verdade, acho que elas me escolheram, né? Porque é maravilhoso. E tenho 2 filhos. Então, quer dizer, eu vivi isso sendo pai. Hoje, eles sabem da minha história, tudo. E eu guardei isso. Eu não podia chegar e falar ao telefone para os meus filhos. Olha, passou isso na minha cabeça. E aí isso que iniciou o nosso assunto. Então, eu estava mal. Mas ainda assim, eu tinha que fazer a diferença na vida de algumas pessoas, principalmente meus filhos. Esse é o maior motivador. Então... É a vida, né? E é a vida dos nossos filhos. Dos nossos filhos. E aí eu fui passando por um processo... E aí fui entendendo, fui diagnosticando e ouvindo algumas pessoas falar, isso é frescura, que é a frase que mais se ouve. Pois é, vamos fazer um hashtag, vamos criar alguma coisa. Muito... Saúde mental, a gente precisa falar sobre isso. Atleta passa muito por isso, Sim. Artista passa muito por isso. E agora com a questão de todo mundo ser famoso, né, que essa coisa das redes sociais, agora não só mais aquelas pessoas que experimentaram, né, da fama, né, do carinho, de ser amado. Não, agora todas as pessoas... A gente vê esse crescimento dessa dependência do outro no emocional, né? E a internet é muito violenta. Porque eu sofri uma derrota numa luta em 2012, eu fui dormir no dia seguinte, eu abri a internet e falei, eles estão falando de outra pessoa, não sou eu, não é possível. Gente. Eu falei, não é possível que as pessoas estão falando isso de mim. Eu fui fazer o meu trabalho, lutei e perdi. Eu não matei ninguém.
E as pessoas estão falando isso de mim. Isso foi em 2012. Então eu mergulhei, assim, eu fiquei durante anos. Imagino. Eu fiquei durante anos vivendo uma coisa assim que, né, eu tinha dentro de mim, às vezes, uma vontade de dar satisfação para alguém fazendo o quê? Voltando a lutar. Ou tinha vontade de nunca mais na minha vida ouvir falar de algum esporte. Nisso fiquei parado por 6 anos, né, passando por várias situações difíceis, até que eu peguei e falei, não, preciso mudar. Para mim, para minha saúde, não para os outros. E aí você vai criando essa maturidade, vai enfrentando. Aí sim eu fiquei bem, pude ajudar mais ainda. Por isso que eu disse, nem sempre a gente consegue, né? Quando tá mal, dar esse cuidado, deixar de estender o cuidado a outras pessoas. Eu passei por essa situação de superação. Acho que foi a maior superação da minha vida, eu posso dizer assim. Que é exatamente essa história. Eu acho que por conta da... Eu não vivi nessa geração, não vivi a fama nessa geração, mas vivi essa fama, assim, uma fama muito grande na época dos jornais, das revistas, da TV, que era uma época muito mais difícil, né, inclusive. Nós participamos de uma ação promocional numa gravação juntos, na época da sua revista. E foi, assim, avassalador, né? Todos sabem tudo. Então, isso é... Eu falo para as pessoas, falam, nossa, mas como você... Não pode falar, né? Não pode falar aquele nome, né? A pessoa já chega para mim assim. Aí eu falo, não, pode falar. Porque eu sofri, né? Eu falo, sofri muito naquela época, né? Porque há uma perseguição, né? Que hoje a gente fala cancelamento, né? Nas redes sociais. Só que hoje eu tô num outro lugar. Hoje eu consigo ver as pessoas passando por isso e trazer alguma palavra, que é o que eu tenho feito nas minhas redes sociais, é o que eu tenho feito com algumas pessoas conhecidas que dessa geração, tento mandar mensagem, WhatsApp, quando eu vejo que alguém está com depressão no meio artístico, quando eu tento conversar com essa pessoa, falar, olha, eu tô aqui, se precisar... Eu faço isso mesmo de coração, porque é muito solitário. É muito... Na minha época, então, que não se falava de saúde mental, né, Rogério? É verdade. Naquela época não se falava de saúde mental. Você não tinha essa tanta informação. Hoje é o que mais falam, né? Hoje é o que mais falam, né? Hoje é o que mais falam, né? Então, eu acho que essa, pra mim, foi a minha maior superação. Porque eu venci... Eu lembro que tinha muitos artistas, e mesmo, né, famosos no mundo inteiro, né? Marilyn Monroe, um monte de gente que fez um trabalho muito grande através do sex symbol e tal... E não conseguiu superar. E sempre estavam ligadas à droga, alguma coisa assim que viciava. Alguma fuga, né? Um remédio. E sempre morriam jovens, né? Eu estudei isso quando eu vivia a tiazinha. Você tinha essa consciência. Tinha essa consciência. Eu tinha amigos por perto que tinham essa consciência também. Eu falo, Deus sempre me protegeu. Eu falo... Antes da gente, você que eu diga, né? É muita história de superação aqui, essa mesa, né? Hoje. Muito. Muita história de inspiração. Então eu falo assim, hoje eu posso falar para você, eu tive síndrome do pânico, porque eu tinha isso também, eu não podia sair de casa, né? E eu não conseguia sair de casa, porque eu não conseguia viver socialmente. Porque eu saía, eu achava que tava todo mundo olhando para mim, tava todo mundo me perseguindo, tava todo mundo me gravando. Eu entrava em pânico, né? E tinha também, me passava esses pensamentos ruins na minha mente, né? E eu falava assim... e nessa época tinha preconceito com terapia, né? 20 anos atrás, né? A gente não tinha muito essa... Não era popular, né? As pessoas que faziam terapia, elas tinham algum problema sério. Né? Eu achava que fossem os malucos. É que eu não gosto de falar esse nome. Mas pejorativamente era chamada assim. E assim, ninguém tinha... não tinha acolhimento. Porque ninguém queria que eu deixasse de representar. Eu tava remando contra a maré. Todo mundo queria a tiazinha. Ninguém queria a Suzana. Então, foi muito impactante, porque a minha identidade... a identidade do ser humano, ela começa a ser questionada por ele mesmo a partir do momento que o cérebro fecha. Que é, no máximo, assim, aos 24 anos. Aí já entra no adulto, né? E imagina, eu fiquei famosa com 18, 19 anos. Eu era uma adolescente, né? Eu lembro disso. Foi quando eu te conheci, inclusive. Exato. Foi a Suzaninha, né? Foi lá na Biorritmo. Célula. Na Biorritmo, lá na Paulista, né? Paulista. Sim.
Então, o que acontece, o que eu penso assim a respeito disso, então hoje eu falo para você com essa, não tô falando dessas coisas que eu estou dizendo por conta isso eu não aprendi na faculdade. Não, você eu aprendi na vivência. vida. Eu aprendi na vida. Jornada. Na jornada, como é você ouvir uma crítica, porque as pessoas falavam, não, vamos... Então, todas as portas foram fechadas, só abria se eu quisesse retornar com a tiazinha. Para ninguém que me deu uma chance. Né? Eu falo assim... Não deram chance para Suzana, né? Exatamente. Eu tive que suar muito a camisa. Eu fui estudar fui morar no Canadá, fui estudar na melhor escola de teatro do Brasil, Antunes Filho, fiz teste com 1.000 pessoas para 20 vagas. Isso foi me dando muita maturidade artística. Isso foi me dando muita... Fui fazer aula de canto com a melhor professora de canto do Brasil, Madalena Bernardes. Fui fazer ópera, Ixi, eu fiz... Você fez uma imersão no mundo artístico. E eu saí totalmente dos holofotes e fiquei totalmente concentrada na minha carreira profissional. Que eu já sempre fui, né? Eu fiz teatro com 11 anos de idade. Mas a gente sempre tem muita coisa para aprender. E a primeira peça profissional. Oi? A gente sempre tem muita coisa para aprender, né? Sempre, tá sempre estudando. Mas eu acho que você se capacitou no país errado. Não, eu me capacitei no lugar certo, porque eu nasci no lugar certo. E isso me colheu, eu já colhi frutos disso. Eu já fiz cinema com os melhores diretores de cinema do Brasil. Eu consegui ser reconhecida como uma ótima atriz, que esse era o meu foco. Hoje eu não tenho esse foco mais. Mas não era para você sofrer desse jeito, era para que as pessoas tivessem mais respeito pelo... Por que eu falo que nasceu no país errado? Isso, nesse sentido. É igual você atleta. Se você não é o número 1, você não é ninguém. Porque as pessoas, elas desligam muito a cultura da educação, elas desligam muito o esporte da educação. E assim, eu falo para as pessoas às vezes procuram muito, né? Qual a melhor religião, não sei o que e tal. Eu falo, quer saber como você pode desenvolver a espiritualidade? Começa desenvolvendo a espiritualidade através da educação. Você vai ver que legal que é e como é simples. Se você pegar uma pessoa educada, se você colocar a educação na maioria dos ambientes, você vai ver que é o primeiro passo para a pessoa se espiritualizar. Porque o mundo espiritual, né, ele exige respeito. E a educação, ela traz isso. Verdade. Né? Então você pega, por exemplo... A disciplina também. A disciplina. A gente fala muito sobre combate e prevenção. Né? Você pega o mundo das drogas. Então... Lá atrás eu também perdi um irmão vítima da droga. Meu Deus. Né? E o que eu sempre falo para as pessoas? Eu vou contar uma história, acho que eu não te contei essa, Roger. Eu moro ali na Alameda Jaú, quando eu tô aqui em São Paulo. E eu fui encontrar um rapaz e aquele dia me deu, o Celso que trabalha conosco, e aquele dia me deu uma vontade de tomar um café preto, assim. Eu até brinco, falo, puta, eu só tomo café da minha mãe, mas aquele dia me deu vontade de tomar um café e eu parei num bar de esquina e falei assim, me dá um café ali na Augusta. E de repente, eu sentia um negócio queimar assim na minha nuca. Eu tomei um tapa fortíssimo na minha nuca. E era um cara, Pedala, Robinho. Um adicto, um morador de rua, provavelmente, né, num momento de delírio. E o cara do bar falou, nossa, mete a mão nele. Eu falei, de jeito nenhum. Porque a gente sabe que é um caso de doença. O cara não sabe o que ele estava fazendo, né? E o que acontece? Hoje, você pega, assim, uma questão a gente estava falando de educação, né? E entrou nessa questão. As pessoas, elas têm opção, hoje, principalmente o poder público, ele se preocupa muito em combater. Quando, na verdade, a chave, o segredo de tudo é a prevenção. Porque prevenir é muito mais barato. Se você chega para uma criança da periferia... mas isso não existe no Brasil, você tem razão. Você chega para uma criança da periferia, né? Com uma linguagem simples. Você não pode pôr a mão na terra... pôr na boca, que vai nascer um bichinho na sua barriga. As coisas assim. Essa criança vai chegar em casa, vai ver lá o pai ou o avô comendo alguma coisa, vai lavar a mão, porque você não pode pôr a mão na boca, tal, não sei o quê. Então a educação tem um poder, e além dela melhorar o desenvolvimento da sociedade, eu também acredito que a espiritualidade, ela pode começar sim com a educação. E aí depois cada um segue aquele caminho que vai melhor se identificar, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que a educação, ela caminha muito junto com o desenvolvimento espiritual. E é por isso que a gente às vezes passa muitos sufocos, assim, vendo muitas desigualdades, né? E por aí vai. Sabe o que eu ia te perguntar? O seguinte, eu acho que nós três temos muitas coisas muito parecidas. Nós três somos bonitos. Além.
Infinito e além. Olha só, a gente é muito crítico, né? A gente se cobra muito. Acho que a gente sempre se cobrou muito. Eu tô melhorando. Será que por esse motivo, porque eu sinto isso de vez em quando, pessoas que vêm querer me cobrar de coisas que elas não sabem. E no final a gente acaba levando isso meio que no pessoal e meio que entra não em noia, né? Mas assim, começa a, será que é ou não é? Por exemplo, eu vejo da seguinte maneira, hoje tem muita gente que vem falar, pô, você devia estar treinando, mas eu não posso treinar, porque eu entro em fadiga neurológica, e se eu entro em fadiga neurológica, eu mato o nervo, isso é pior para a minha saúde. Hoje eu consegui entender e até aceitar que hoje eu não sou uma pessoa normal, sou uma pessoa especial, que eu preciso traçar meus limites e seguir meus limites. E Sim. muitas vezes as pessoas falando acaba nos incomodando ao ponto de a gente sair um pouco daquilo que a gente imagina que a gente realmente é. É daí que o sofrimento surge. Se você deixa a sua vida, se você não sabe quem você é, se você não sabe do seu propósito, da sua identidade. Por isso que isso deveria trabalhar desde criança, na educação. Educação sexual, se as crianças tivessem aula sobre o mínimo, mostrar um videozinho de abuso, Elas saberiam identificar elas em casa. saberiam se identificar. Então, né, se ela tivesse um conhecimento do emocional dela, se tivesse uma aulinha lá O que é o do certo, emocional, o que é o errado. tá triste, tá feliz, o que tá... Olha, a gente tem um sentimento, mostrava o filminho lá, que tem aquele filme de criança muito bom que fala sobre os sentimentos, que eu esqueci agora o nome. Você já vai... meu filho, toda vez que ele fica nervoso, desde quando ele nasceu, eu falo, filho, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Tão simples, né? Você acha que quando ele crescer, quando ele estiver numa situação de nervosismo, o que ele vai fazer? Primeira coisa. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Filho, respira pelo diafragma. Você está respirando pelo peito, isso traz ansiedade. Eu vou falando as coisas que eu vivo. E aí, como a minha mãe e meu pai fizeram do jeito deles. E aí a gente vai trazer, essas memórias são essas memórias que nós vamos construir na nossa vida. E aquilo que nossos pais erraram, porque nós vamos errar também os nossos filhos, porque nós não somos perfeitos, Exato. Eles vão descobrir nessa caminhada. Que aí quando você tá falando assim pra mim, quando alguém chega aqui pra mim e fala assim, poxa, você podia ter feito dessa forma, né? Você fala assim, pois é. Pena que não dá pra eu fazer da forma que você gostaria que eu fizesse. Então, mas muitas vezes a gente Porque se cobra, você né? sabe... Então, mas aí que eu tô te falando. Porque... Não é que eu seja assim, porque eu não sou, graças a Deus. Não, graças a Deus. Porque você sabe quem você é. Que eu acho que isso vem muito de quem Deus revela pra gente, o nosso íntimo, quem a gente é. É verdade. Porque se depender da nossa humanidade, a gente vai cair na pegadinha de fulano que tá querendo dar opinião de Principalmente como a hoje, gente deve viver. na era do Instagram, que a vida de todos do Instagram é maravilhosa. Superficial. Mas não na realidade. E não significa, mesmo com Deus, às vezes você pode cair. Porque já aconteceu. Eu tô quanto tempo caminhando a minha vida espiritual. Só que você, às vezes, tá sobrecarregado, cansado. Ou então você tá numa situação meio que você não tem muita... paciência. Não, você não tem muita conhecimento sobre aquele ambiente. Pode ser um trabalho novo, pode ser um estudo novo. E aí você mesmo se sente um pouco inferior, né? Porque as pessoas... todo mundo tem um dom, tem gente que é bom numa coisa, tem gente que é boa... Tem coisa que você não é bom. Todo mundo tem dom. Matemática eu não sou boa, entendeu? Mas eu sou ótima em português. Então, assim... Gosto de escrever, tenho facilidade. Então, assim, a gente tem que aproveitar aquilo. E aí, isso pode fragilizar a gente. Eu mesma, a gente mesmo sendo conhecido, teve muitas situações que me fragilizaram, que eu tive que me superar aqui na minha mente. Por conta do quê? É bonita, mas não... Lembrando daquele assunto que eu tava falando há poucos anos eu fiz aqui o programa Dance em Brasil e eu escutava assim, olha só, depois de 20 anos, o programa, fiquei em segundo lugar, disputei com o Yudi, fui pra final, que a Xuxa apresentava na Record. E aí eu escutava todo mundo assim no meu ouvido. Ou então passando e falava assim, nossa, ela é uma grande artista, né? Essa é artista de verdade. Quantos anos a Xuxa falou isso no meu ouvido? As pessoas falavam no meu ouvido quando eu acabava uma apresentação. E parece que, assim, a Tiazinha, depois de 20 anos... Então, é como se lá, na época da Tiazinha, eu já não fosse. Foi do nada. Foi um... De repente, ela ficou famosa do nada. Um hiato de 20 anos. Mas é tão difícil as pessoas reconhecerem o talento e o dom das pessoas, né? Que elas não conseguem... Então, isso eu acho que é o problema do ser humano.
sabe? A gente tem que botar a voz e elogiar as pessoas. É. Você não sabe a pessoa que você tá encontrando no elevador, se ela tá querendo fazer uma besteira com a vida dela. Se você olhar para ela e só abrir um sorriso, você pode estar salvando uma vida. Eu falo isso na minha palestra. Sabe o que é muito engraçado? Eu tenho uma história muito bacana, inclusive está no meu livro, do meu pai com a minha mãe. Eles viveram 50 anos juntos, brigando. Com a maior parte dos casais, em vez de estar elogiando, agradando, não estão sempre brigando, olhando para as coisas negativas em vez de para as coisas positivas. Sim. E, bom, resumindo, eu venho de uma família árabe, que meu pai nunca falou eu te amo. Tá na cara? Tô brincando. Ele falava eu te amo, dando carros. E um belo dia, quando meu pai ficou sabendo que minha mãe estava amputando a perna, Nossa. ele ficou mal, porque meu pai estava num hospital com hepatite B e minha mãe num outro com diabetes. E minha mãe teve que amputar a perna. E quando ele soube, ele ficou mal. Aí ele olhou para mim e falou assim, coitada da sua mãe. Mas também agora eu parei de fumar, quando eu sair do hospital eu vou empurrar a cadeira de roda dela, vou levar ela para passear. Eu falei, pai, você ficou 50 anos com a mãe e nunca eu vi você falar para a mãe eu te amo. Você usou a boca para beber, para fumar, para falar, fazer fofoca, piada, agora para falar para tua esposa que te aguentou 50 anos, eu te amo, você nunca fez isso. Bom, para resumir um pouco, ele? dia 5 de setembro ele recebeu alta do hospital, foi para casa. Dia 7 de setembro ele pediu para mim, me leva para visitar tua mãe. Eu falei, eu vou te levar, nós vamos ficar meia hora lá, rápido, porque você tem que tomar teus remédios, você ainda tá fraco. Beleza, beleza. Levei ele lá. Chegou no hospital, ele olhou para minha mãe e falou, olha, eu te amo, viu? Aí minha mãe olhou para ele e falou assim, eu também te amo. Aí eu trouxe ele para casa, 2 dias depois ele foi internado, 1 semana depois ele morreu. Mas Deus me deu o privilégio de poder ver meu pai se despedir da minha mãe e falar para minha mãe, eu te amo. Sim. E é isso que eu hoje, é o que eu falo na minha palestra, hoje o meu objetivo de vida é Deus tentar te fazer usando com que na vida do seu pai. as pessoas mudarem a maneira de pensar e entender que o amor tem que partir de nós para as pessoas. Sim, porque E não se você esperar ficar que parte das esperando... pessoas para nós. Afinal, é Exato. dando que se recebe. Exato. Muito Exato. forte isso. Exato. Muito forte. Exato. forte. E aí a gente sairia desse lugar. Quando a gente faz isso, a gente sai muito desse papel que já é da nossa natureza de vitimismo, entendeu? Então assim, eu quero que meu cônjuge faça carinho na minha cabeça. Faz. Fica uma cobrança constante de uma perfeição. Isso eu aprendi com a vida, tá, gente? Porque eu não... Agora eu vivo isso, mas não vivia isso. E é tão bom, porque te traz paz, a gente consegue sentir paz. Porque o negócio é individual. É tudo individual. Estou falando é tudo individual para expandir. Não tudo individual, a salvação. A origem é individual. A origem, né? Mas o alcance, ele é coletivo. Porque se resultado. começar aqui, se começar aqui, nossa, imagina quantas pessoas você conhece. Roger? Vira uma corrente do bem, né? Ó, uma vez eu ouvi Exato. num casamento o pastor olhar para a esposa e para o marido, e eu falo que as coisas são simples, a gente complica. Exato. Você sabe o que é o certo, você sabe o que é o errado, vai lá querer fazer a coisa errada para que não dê certo. Você faz a coisa certa, corre isso e não dá certo. Imagina fazer a coisa errada, não tem como dar certo. Bom, enfim, ele virou para a esposa e falou assim, olha, sabe quando você vai ser feliz? Quando você fizer ele feliz primeiro. Aí ele virou para o marido e falou, sabe quando você vai ser feliz? Quando você fizer ela feliz primeiro. Sim. E é bem por aí. É bem por aí mesmo. Só que, infelizmente, as pessoas, elas esperam, eu não vou falar eu te amo para ele, enquanto ele não fala para mim. Aquele jogo de empurra, né? Que é terrível. E jogo é uma coisa muito do mal, né? Assim, porque vai acumulando, vai crescendo, vai... Nossa, aí chega uma hora você começa a mentir, acha que a mentira é normal, que tá falando a verdade na mentira. E é muito gozado, porque a gente, como lutador, a gente sabe. Quando você entra no tatame, você tem que entrar para ganhar. Então você vai lá e vai dar o teu melhor. O resultado é consequência. Sim. Agora as pessoas entram, por exemplo, em relacionamento, não dando o seu melhor. Entendeu? Fazendo o mínimo e óbvio. Se você fizer o teu melhor, qual é o risco de você não conseguir vencer? Sim. Mas eles ainda entram, dando só um pouquinho. Então a probabilidade de você vencer. Mas é porque tem... É jargão que fala? Jargões? Jargão. Sociais estipulados. Entendeu? Pelo mal, né? Pelo mal.
Mas então você cresce com essa crença de que Se não der certo, se eu termina, falar muito eu te amo, ela vai enjoar de mim e aí ela não vai se apaixonar. Então, ser o cafajeste virou um jargão. É jargão, né? Pode ser Sei o lá, mas só que é jargão que a gente fala na fala, né? É. Mas existem também... pode ser, boa, estereótipo. Pode ser um estereótipo. Boa, obrigada. A gente usa estereótipo. Divertidamente é o filme que eu queria falar, que fala dos sentimentos. Oh, meu Deus, que ótimo. Você Obrigada. viu? Vai Produção- traduzindo aí. produção aqui é top. Vai me ajudando aí. Então, não, produção tá de parabéns. Tá de parabéns. Quando quiser me convidar de novo, tá? Aqui a casa é sua, meu. A hora que você quiser. Ótimo, perfeito. Quero você e teu marido juntos. Perfeito. Vai ser ótimo. Vou ficar só fazendo carinho na cabeça dele, vai ver se ele faz carinho na minha cabeça. Fora que ele é engraçado, bem-humorado, Ele é. doido. Ele é gente fina demais. E eu vou lançar meu livro e eu vou trazer aqui e vou vir divulgar aqui. A Com gente combina. certeza. Mas Como o é que que é eu tava o título? falando Qual é o mesmo? título? Nunca lembro de onde eu parei. Do jargão. Do jargão, que é um estereótipo, né? Então a gente vai crescendo com esse formato. Já imaginando que é assim. Então você, na verdade... Por isso que eu tô falando que você falou uma coisa perfeita, que é a falta de educação na infância. A gente não tá falando da educação, obrigado, por favor, né? A gente tá falando de uma educação... Sim, num contexto mais amplo. Mais amplo. Né? Então, se você já começa a falar assim, olha... igual eu falo pro meu filho, eu sempre falo pra ele, olha, você sempre deixa as meninas passar na frente. Porque eu acho bonito isso. Com certeza Sabe o que eu absoluta. faço Eu com meu acho sobrinho? bonito. Sou Muito pai legal. de 3, Eu fico assim, ó. Sou pai de 3 meninas. Tá e eu- numa fila, quer ser o primeiro? Eu falei, você quer ser o primeiro? Compete é que sou amiguinho. Com essas meninas aqui, lindas aqui, ó. Deixa elas passarem aqui na frente, Você filho. sabe qual foi a primeira... Agora ele já vai automático, porque ele já aprendeu. Eu vou te contar uma A gente coisa. só faz o que a gente aprende, né? Contar uma coisa pra vocês. Eu sou de Campinas. Eu sabia. É. Desculpa. Campinas é uma cidade maravilhosa. Porque eu acho que a gentileza é tudo na vida do ser humano. E eu vou te contar uma história. Eu vou muito para Campinas com os meus filhos, né? Porque toda a minha vida... Eu moro numa cidade a 60 quilômetros de Campinas. Fico aqui durante a semana. Aí, Meu marido é de Americana. eu moro em Mogi Guaçu, pertinho de Mojimirim. E aí sempre, vamos para Campinas, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa. E curiosamente, meu irmão morava em um lugar que a gente obrigatoriamente passava por uma área de prostituição na região central. E um dia, um dos amigos dos meus filhos foi conosco, né, no banco de trás. E tinha uma moça bonita, né, na esquina assim. Ele passou. Aqui não tem filtro, tá? Vou falar a palavra. Na palavrão. Aí ele falou, aquela P bonita. Eu parei o carro e expliquei. Falei, vou explicar uma coisa pra vocês, meus filhos, e vai servir pra você. Sim. Mãe nenhuma vai num cartório registrar uma filha com o nome pra ser chamada de puta. Quem pode falar? Puta. Então, independente do que aquela pessoa estiver fazendo ali, E ninguém sabe nem o porquê que ela tá e lá. ninguém sabe ali o porquê, ela tem uma mãe ou teve uma mãe como vocês têm. E meus filhos cresceram não respeitando as pessoas. E nós tivemos um caso na família em que uma das pessoas, um dos parentes nossos lá, um dia começou a surgir um boato. Fulano é gay, fulano é gay, fulano é gay. Aí eu falei assim, é de que planeta? É raça nova isso? Porque vocês estão falando tanto, né? Foi a segunda coisa que eu ensinei pros meus filhos. Falei, vocês não têm que gostar de homem, de mulher, de branco, loiro, tal. Vocês têm que gostar de pessoas. Muito bom. E graças a Deus, eu posso te dizer, criei meus filhos baseado no respeito. E você falou isso, que você ensina pro seu filho sempre deixar... Eu não me lembro se alguma vez na minha vida eu passei por uma porta deixando uma mulher para trás. Ou um senhor, né? Então, esse tipo de educação que a gente prega. Eu posso ter feito, mas eu tropecei e passei, entendeu? Você vive dando mancada, Rogério. Pelo amor de Deus. Você não escolhe nem o time que você torce. Olha só, o que você falou é muito engraçado, porque eu tenho 2 sobrinhos que moram comigo, que eu trato como se fossem meus filhos. E é engraçado que outro dia, toda vez que ele sai com a mãe e com a irmã para jantar, eu dou dinheiro na mão dele e faço ele pagar o jantar da mãe da irmã. Boa. Para ele aprender justamente isso que você estava falando. Meu filho mais velho também, ele ser cavalheiro, ele que é a obrigação do homem. Ele paga, e eu acho o máximo, eu elogio, sabe? Porque hoje em dia a molecada não paga, né? Não, parece ele quer que dividir. Eu falo, meu filho, paga o jantar para ela. Que lindo que você é. Nossa, como você é gentil. Aí ele fica todo sem graça assim.
Mas eu acho que ele vê, assim, também é o que meu marido faz, entendeu? Então eu acho que tem muito essa relação também de como ele vê o pai fazendo, né? Ah, isso é importante. Eu acho que isso também é uma coisa que ele... Referência, né? Então o meu marido, até quando vem um amiguinho, os amigos dele, vamos jantar com a gente, ele não deixa o menino, mesmo que o pai deu dinheiro para o menino almoçar com a gente, ele não deixa, né? Então eu acho que essa relação de gentileza e que o pai do meu marido ensinou para ele e que o meu marido faz e que ensina, eu acho que isso vai passando também, né? Sim, porque antigamente tinha um ditado horrível, né? Algumas pessoas antigas faziam o ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é um absurdo do absurdo, né? É você ter orgulho do teu defeito, né? Isso aí. Você ter orgulho do defeito, não pode. Me fala uma coisa, vocês acham... Não que um dia, né, a menina quer... Eu acho que assim, se a pessoa trabalha, né, também quer pagar e faz questão... Não... É diferente, É diferente, se mas ela se sente bem, se né? ela se sente bem, não tem problema. Mas eu acho que a gente ensinar a ser gentil e ver a mulher como algo mais frágil, eu acho que isso vai ditar muitas coisas em relação ao casamento dele, como pai de uma menina, como pai de um menino, entendeu? Então ele vai conseguir gerar mais sensibilidade no outro, nas diferenças também, né? Olha só, todo mundo falava quando a gente começou com a pandemia que a pandemia ia ser muito bom, que as pessoas iam melhorar muito. Queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a pandemia mexeu com as pessoas, melhorou ou não? O Jaime disse que sim antes de começar o programa. Eu tenho a minha opinião. Na verdade, eu tenho a minha também. Na verdade, eu disse que as pessoas não vão sair do jeito que elas entraram. Algumas vão sair melhores, mas infelizmente algumas não aprenderam. Porque a gente recebeu aqui uma especialista na defesa no combate à violência sexual e constatou-se que o número de abusos aumentou durante a pandemia. Muito triste. E eu até contei um episódio triste que eu vivi ali no Conjunto Nacional, onde você frequentava muito, que um dia, voltando pro flat, um garoto me falou assim, tio, paga um lanche. E já tava naquele período de abre e fecha, e tem um Burger King do outro lado da Paulista. Uhum. Eu nem sabia, tem um McDonald's atrás também, mas enfim, eu ia atravessar pra ir no Burger King, e eu falei, não, eu vou pegar, que lanche você quer? Ele falou, eu quero um iFood. Eu falei, não, mas eu vou buscar ali. Demorou pra eu entender que aquela criança achava que iFood era o nome de um lanche. De um sanduíche. Entendi. Ela não restaurante, alguma coisa. Ela não entendia que era um aplicativo, ela achava que era um lanche. Aquilo me arrebentou por dentro, assim, sabe? Essa desigualdade ainda... Eu que venho de uma infância muito pobre, e eu sempre falo para as pessoas que se a minha vida parasse hoje, eu já me consideraria um vencedor, porque eu nunca mais vou sentir o cheiro do mofo que eu sentia quando era criança. Mas, assim, me entristece, eu com 47 anos, ver que a injustiça social, a desigualdade, ela... Então, assim, eu acho que algumas pessoas vão sair melhores, mas eu acho que a maioria está saindo pior. E você, da pandemia. Sobre a saúde mental, tem vários aspectos que eu acho que... O que você acha? Então, eu penso assim, né? No começo eu pensava, nossa, não mudou nada. Vai unir mais as famílias. Não. Não, sim, no começo eu achava isso. Comecinho mesmo, eu achava... Eu falei, nossa, agora tá chegando o final dos tempos, as pessoas vão começar a se espiritualizar mais. Aquela visão cristã, né? Eu tive muito essa... Eu sou romântica, às vezes eu sou um pouco... Exagero nessa crença de sempre achar que tudo vai ter um final feliz, né? É da minha também geração também, das princesas, né? Seria tão bom, né? Seria muito bom. Mas aí logo cai a ficha e eu lembro de tudo que eu passei e que a gente sabe como que a vida não funciona dessa forma, né? Mas é melhor a gente pensar assim, porque as crianças são assim, né? Essa pureza, e Jesus fala na Bíblia, né? É a conversão, né? Jesus fala na Bíblia, então eu prefiro ser assim. Pode me chamar de ignorante, de boba. Pelo contrário, quem tá perdendo eu são fico os feliz, outros. porque é sinal que tem alguma pureza ainda em mim. E aí, eu pensei no começo eu falei, nossa, caraca, eu vou começar a falar, eu preciso começar a contar um pouco da minha história, porque eu me sentia motivada para ajudar essas pessoas que estavam sofrendo, porque a minha história foi de muita superação. Eu também venho né, da periferia de São Paulo, meus pais vieram do Nordeste sem
analfabetos, para tentar a vida, né? Aquela coisa de morar num quartinho com meu tio e para poder vinha para casa dos parentes e um quarto desse tamanho para uma família. Depois eu nasci, já tinha meu irmão, aquela coisa, minha mãe já tinha perdido o bebê, 2, aquela confusão de morar junto a tentar a vida. Então eu sempre tenho essa realidade ainda na minha família, não é uma coisa que tá distante da minha vida, não tô numa bolha, apesar de parecer, né? Porque nas redes sociais tudo parece uma bolha, né? E eu achei, falei, nossa, agora acabou. Todo mundo vai descer do ônibus, do avião, do carro, da bicicleta. Todo mundo vai se ver igual. Acabou esse negócio do rico é rico, pobre é... Não. O rico não vai poder comprar uma não vai ter cura. Onde colocar, né? Não vai ter onde colocar, não vai poder... todo mundo tá no mesmo barco. Então eu pensava assim... nossa, as pessoas arrogantes que tem muito... Vai entender que não é dela... Aquilo tudo não precisa ser só dela. E não vai poder mais usar aquilo para aparecer, né? Exatamente. E o mais pobre vai também ter mais fé e também vai ter mais... e todo mundo vai começar a se ajudar. Eu imaginei que isso ia acontecer. Que as grandes empresas, que grandes empresários... Pensei isso várias vezes. O dinheiro vai começar a... Porque teve um movimento de solidariedade, né? No começo, não teve? De pessoas Muito. mandando máscaras para não ser... Durou pouco, Suzana. Pois porque foi muito pouco. Porque logo começou... Comida, porque cesta básica. Logo a gente fez começou um o movimento. movimento. Todo mundo participou de algum movimento. E logo começou o movimento da corrupção. Mas isso aí já sempre teve, né? E eu não tô falando nem do lado político. Eu tô falando porque a gente fala de corrupção... sim, da gente fala daquele jeitinho brasileiro, né? Porque a gente fala de corrupção, Sim. a pessoa que pensa sempre teve também o jeitinho brasileiro. A pessoa sempre pensa que corrupção tá atrelada à política, mas não é. Eu tô falando de corrupção do ser humano mesmo, não, né? isso também tá na natureza já também. Só que aí começou muito sequestro de novo, começou a aumentar, por conta também da realidade do desemprego, da falta... A gente entende, não é que a gente entende porque é justificável, né? Não é por causa disso. Mas a gente entende... Eu fiquei pensando nas pessoas em casa sem trabalhar. Eu falei, meu Deus, né? Eu tava trabalhando, graças a Deus, consegui fazer uma novela na pandemia. Eu ia perguntar para você dos seus filmes depois. Tá bom, a gente vai falar da minha área. Estou muito psicóloga, né, nessa entrevista. Não, eu tô amando esse bate-papo. Tá ótimo. Eu tô amando, porque eu passei por uma transformação gigantesca na pandemia. Muito grande. Né? Passei mesmo. Mas só para encerrar, eu quero ouvir sua história. Eu peguei e falei, bom, vai acontecer. Então eu preciso... Criei um curso de autoconhecimento, porque eu sentia que Deus falou assim, nossa, tudo que você passou, agora você tá pronta. Para ensinar. Eu não sabia se era eu que tava falando isso, se era Deus, né? Porque a gente fica nessa... né? Tem isso também, né? Mas na verdade eu acho que quando você fica meio indeciso é Deus. Né? E também eu tinha uma coisa assim com as redes sociais, eu não ficava à vontade. Logo na pandemia eu fiquei livre, eu me sentia com uma potência para poder ser usada por Deus e fazer uma missão e ali ajudar as pessoas que estavam sofrendo. E comecei a fazer várias lives todo dia com médicos maravilhosos, pessoas que seguiam. Nossa, foi. E foi maravilhoso para mim nesse sentido, porque eu fui me desprendendo dessa questão que eu queria morar no Japão, queria esquecer que eu era famosa, que eu sempre quis... não é esquecer, é que eu não queria carregar essa mala grande. Eu sempre gosto de fazer o caminho, de caminhada tete a tete com as pessoas. Eu gosto disso, né? E o meio artístico, ele faz naturalmente uma divisão, né? Uma segregação. Exato. Então, eu fico lutando contra. Apesar da minha gestação... Dá uma insegurança, não dá? Eu perdi mais isso. Eu fiquei com vontade de voltar pra TV. Até então, eu não tinha vontade nenhuma de voltar pro meio artístico. Oi? O que você falou? Dá uma insegurança? Essa relação do... Dá uma relação... De eu ir demais e ficar lá demais de novo. Entende? Porque hoje você tem os filhos, né? E não é só isso, assim. Não tenho também essa ambição, entende? E o mundo hoje é mais maldoso do que o cenário artístico hoje. Eu sei como é que é isso. O cenário artístico não. Você sabe como que é? Você perde, exposição. assim, você perde, porque assim, essa questão mesmo de ser tudo muito... Eu saí de uma caixinha para não agradar pessoas. Eu fiz essa escolha lá atrás. Eu fiz uma escolha de falar... Eu quero me sentir
viva e importante para as pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu não tiver uma coerência aqui, que adianta? Porque eu cheguei num lugar que a maioria das pessoas querem chegar. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que eu não era feliz. Não preenchia, né? Não é preenchia. tudo. Não é tudo mesmo, entendeu? Não preenchia. Eu não tenho necessidade nenhuma hoje. Nem se eu tivesse dinheiro para comprar uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo. Tô te falando assim, eu não tenho essa necessidade. Eu nem quero como a gente ter essa, muda, né? Eu tinha mais de 20 bolsas. É Doei, nem vendi. É engraçado como a gente muda, né, Su? Então, é isso que eu tô te falando, porque algo que eu experimentei lá, que foi essa questão de você ter tudo e poder comprar qualquer coisa, né? E ver a realidade tão diferente da maioria das pessoas, inclusive da minha família, né? De perto, e você fala, gente, isso não é... Eu não tô contribuindo para nada, eu tô contribuindo para minha conta pessoal, né? Não tô dizendo que não é bom pegar um dia agora e comprar uma passagem para viajar semana que vem para onde eu quiser. Isso é maravilhoso, você poder planejar uma viagem, tal, mas isso comer em qualquer restaurante. Complemento hoje, não é? É que a balança muitas vezes não é equilibrada. Exatamente. Né? Então, quando a balança não é equilibrada, não é nem em relação aos outros, na sua própria vida, né? Às vezes você tá no meio, você conquista aquilo que você queria chegar, só que a balança não é muito equilibrada. A pessoa fala, nossa, mas você não batalhou tanto para chegar aí? Tá, batalhei. Mas tá um pouco desequilibrado, tá me fazendo mais mal do que bem, não, né? Porque nem sabe quem são seus amigos de verdade. Que se você não tivesse tudo aquilo, quem que você teria realmente do seu lado? Posso te falar, é muito engraçado isso, porque hoje eu vejo, porque óbvio, hoje eu tenho um problema, eu tenho certas restrições, tem muitas coisas que eu não posso fazer. E hoje eu sei quem são meus amigos. É diferente de quando você me conheceu. Que eu era faixa preta, trabalhava na academia, tinha corpinho, né? Então, isso é gostoso. Porque é o que eu falo, por exemplo, a gente estava conversando, que você já sabe, que vão lançar um filme no ano que vem contando um pouco da minha história. E eu tive uma conversa com uma pessoa, ela falou, sabe que você vai ficar famoso. Eu falei, mas eu não quero ficar famoso. O que eu quero é, através da minha história, poder ajudar as pessoas. Exatamente. A ter uma qualidade de vida melhor, parar de reclamar do que não tem e passar a ser grato por aquilo que você tem e construiu. Mas eu não tenho vontade. Eu sei que eu vou ter que fazer certas coisas que talvez eu não gostasse, porque eu vou ter que ir em certos lugares, de repente, por convite, porque se eu não for, eu sou metido, cara, mas eu vou para falar da palavra de Deus. Esse é meu intuito, para falar do nome de Deus. Sim. Para representar o seu líder, exatamente, né? Seu mestre, né? É isso. Meu objetivo é esse. Se Deus operou um milagre na minha vida, pode operar na vida de qualquer um. Não, e se eu estiver agradando a Deus, eu tô feliz. Porque eu tô devolvendo aquilo que Ele me deu, que é a vida. Entendeu? Então, muda. O seu foco muda. Tudo que você vai fazer muda. Não tem assim... Eu tava falando pra cá, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta gente que eu não tô dando resposta, que eu não tô conseguindo organizar a agenda, né? E aí eu falei assim... Tô tão feliz que você tá aqui. Mas tudo bem, porque o que eu tô vivendo é propósito. Claro. No tempo certo, eu vou fazer... Tô aqui por um propósito. Claro que, assim, desde que o meu núcleo, né? O meu clã, meu filho tá bem... Tô indo agora, já saio daqui, já vou direto. Saudável. Tá tudo né? Tá tudo controlado. Exatamente controlado. Redondinho. Tô trabalhando aqui, meu casamento tá bem, estamos aqui ajustando coisas da casa, do meu jeito, da personalidade. Então, ele tá ajustando dele, a gente tá sempre cada vez mais unido, apesar de um mundo que as pessoas não toleram mais, né, o comportamento das pessoas, e a gente tá cada vez mais amadurecendo. Poxa, que legal isso. Então, se eu tô aqui no meu núcleo, que eu sempre sonhei ter uma família, se as coisas estão fluindo aqui, aí eu agendo aqui, ali, eu vou lá fazer a minha missão. Porque que adianta eu ficar fazendo também propósito e missão e representando? Que tipo de Deus eu tô representando que a minha vida tá toda bagunçada dentro da minha casa? Então também tem essa coerência, né? Sim. Que a gente tá... E não só da minha casa física, da minha casa aqui dentro também. Então, é a principal. Eu tô... porque senão eu vou virar uma missionária gospel que tá na onda da crista da moda. Aí eu tô sendo a mesma artista que eu era 20 anos atrás, só que a roupa tá diferente. A mudança tem que vir de dentro para fora, né? Você falou sobre cair. No meio da nossa conversa, a gente tava falando sobre cair, né?
Cair? Cair. Em algum momento você falou Cair sobre... da onde? Sobre cair, né? Quando às vezes Pra as você pessoas... cair, só tem que estar de pé. Pra cair, Ah, pra é. gente. Mas eu sempre falo, né? Porque muitas vezes a pessoa, o cair com Deus é também levantar-se com Deus, né? Basta você ver a história de Jó, né? Jó caiu Sem com Deus dúvida. e se levantou com Deus. Mas você viu o que ele fala no final, né? Ele fala assim, antes eu ouvia... E olha que ele já era obediente, ele sempre foi obediente. Sim. Então você analisar, nossa, mas Jó, ele sempre, né? Só que ele conhecia Deus de ouvir falar e já era obediente de ouvir falar. Na teoria. Na teoria ele era obediente, Sem que isso é andar com raro ele. também. Isso também é raro. E ele foi obediente Muito. na prática. E aí depois, ele, mesmo sofrendo tudo aquilo, ele não acusou Deus, ele sempre falou, não, Deus tem um propósito. Era isso que ele E a honra no da final falou, segunda casa foi maior do que na não primeira. é? E aí ele falou, nossa, Deus, aí ele falou, agora eu não conheço mais esse Deus só de ouvir falar. Mas eu Su, conheço conta um pra Deus gente... de caminhar comigo. Que é isso. Quando Deus caminha, quando a gente permite que Deus caminhe com a gente, porque ele sempre tá do nosso lado, basta a gente entender e falar, eu quero ser usada por ti. Então, todo dia, a gente tava falando dos carros também, né, Cami? Quando a gente acorda, eu falo, você não se sente sobrecarregado, por mais que você tá cansado. Você tá cansado porque cuidar de vidas e cuidar da sua vida, e da vida da família, e da vida das Não pessoas só ao seu redor. físico, quanto espiritual também. Sem a soberania de Deus e sem a interferência de Deus, não há possibilidade de você ficar de pé. Sabe, Porque você fica muito cansado. eu queria que você contasse pra gente o E Deus renova, né, Gerard? quanto Deus fez na sua vida. Ixi, A transformação. não sei se eu vou conseguir falar. Né, ele fez tudo na minha vida, né? Ele fez tudo porque eu falo, gente, eu só sou inteligente hoje porque Deus me deu essa inteligência. É o autor. Porque a pessoa falou, não, eu fico impressionada. Eu na faculdade, fazendo, nunca... Meus pais não conseguiam fazer lição, não sabiam fazer lição de casa comigo na escola. E eu sempre... Claro que eu não sabia que era Deus, mas aquela vontade de aprender, aquela vontade de estudar... E Deus foi me capacitando e ele vai abrindo uma percepção diferente. Por isso que a gente fala, uma coisa é um homem ateu sábio. Outra coisa é um homem com Deus sábio. Com Eu certeza. É outra história, entendeu? A Com pessoa certeza. pode não ter os diplomas que o intelectual tem. Não tem as vivências, viajou, fez um mestrado na Europa, e estudou em Harvard, né? Muito Ferrari. inteligente, conhece tudo sobre filosofia. Ferrari com gasolina, Ferrari sem gasolina. Pois é, mas e aí a Ou sabedoria? uma Ferrari com Verdadeira 3 rodas, sabedoria. né? Com a sabedoria de Deus flui. Flui. E uma coisa que minha mãe falou, que Deus, toda vez que ela ia orar por mim, porque eu cresci na igreja e me afastei dos 15 aos 24, né? E aí, com 25, eu realmente tive um encontro pessoal com Deus, através de um livro. Aí, E vai ter outro. Hã? E vai ter outro. Encontro com Deus? Eu não tô brincando. Depois da Todo livro. primeira vez, você tem toda... Se você não tiver, que você não tá caminhando, né? Porque senão você já teria esfriado, né? Ele tá falando pelo livro. Tô brincando falando do livro. Ah, tá. Mas não, a gente tem, né? Diários. Mas eu tive o entendimento de que a minha vida era pra ele. Não tinha outra coisa de eu querer ficar fazendo pra mim, estudando teatro, pra eu mostrar. Foi aí que caiu a minha ficha, que eu não precisava provar nada mais pra ninguém. Porque, entende? Foi nessa época, olha. E que, na Tô verdade, a colocando- gente não tem que provar nada para ninguém, né? A gente só tem Exatamente. que fazer as coisas para contentar o coração de Deus. Porque na hora do vamos ver, a única pessoa que vai estar ao nosso lado. A gente já vê isso. Eu falo, eu que a perdi hora meu do vamos pai. ver, a gente já existe desde quando a gente nasceu, não é? É isso Nesse aí. mundo, né? É isso aí. Quantas histórias você já passou na sua Eu vida? Muitas. falo, eu perdi meu Muitas. pai em setembro, perdi minha mãe em outubro, fui diagnosticado com suspeita de esclerose múltipla em novembro. Eu nunca entrei em depressão, nunca tive triste, porque eu aprendi que Deus não dá o fardo, o mal que você possa carregar, que Ele tem um propósito para tudo nas nossas vidas, que talvez no começo a gente não entenda, mas no final, hoje eu sei. É E isso. é por isso que tá aqui. E ele fala, eu não vim para Esse é aqueles de presente que são... pra você. Eu vim para os doentes. É isso. Oh, meu querido, obrigada. Se a gente pensar, que lindo, se a gente pensar assim, eu sempre falo para vocês assim, quando eu percebo que eu tô meio arrogante, meio assim esquisita, me achando um pouco mais assim, aí eu vou logo lá na presença e falo, começo a louvar,
começo a falar, me perdoa meu pecado, me tira desse lugar, porque não é nada sobre mim. E aí é muito rápido, né? Então, a gente precisa entender isso, porque aí Deus fala com a gente. Aí quando você entende que você não é nada, aí ele te mostra que você é tudo para ele. Amém. E aí quando você vê que você é tudo para ele, ele fala, olha, eu preciso de você. É igual eu descobri o segredo não, né? A tradução da palavra servo. Porque eu sempre orei, Senhor, eu quero ser sua serva. E isso é muito legal, mas eu queria entender direito. Aí eu entendi que a palavra servo em hebraico significa parceira, parceiro. Olha que forte isso. Lado a lado. Não, olha o que é parceiro. O que é parceiro? A minha obra se completa em vocês. Aquele que quer ser servo Quer ser meu parceiro? é meu parceiro. Então, você quer ser meu parceiro aí na Terra? Porque Tem que fazer o que eu fiz. Então, você... sim, mas olha, tem que fazer o que eu fiz assim, no sentido assim... Servir. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, olha que lindo um Deus que coloca a gente e fala assim, eu quero ter você. Ele não precisaria da gente, na verdade. Mas ele fala, eu quero você nesse meu projeto. Esse seu projeto aqui, esse projeto aqui, do René, esse livro, ele não é sobre o Roger. É sobre o projeto de Deus. Na minha vida, Na vida dele, na missão que Deus tem, na vida de cada um de nós, para contar a história dele aqui. Dele. Com certeza. Então, essa é a parceria. Entende? A tua história com os seus filhos genéticos e os filhos adotivos não é para você. Não é para os seus elogios, para a sua glória. É porque, através de você, os seus filhos vão conhecer o planejamento de Deus que ele sonhou para você desde o seu ventre, o propósito. E aí, através da sua vida, os seus filhos vão entender o propósito deles, é o legado, a missão deles de ser parceiros de Deus também. Então, a responsabilidade, ela é muito grande e a gente não dá valor para isso e fica esperando milagres. Para Deus me dar milagre de um carro, para Deus me dar milagre de um... E tanto milagre acontecendo na nossa frente. E como E se o fosse milagre trazer já tá felicidade, aí. né? Isso aí. Gente, imagina você ser parceiro do dono do mundo, do que te criou. Que maravilha, é um projeto muito maior. Então eu tenho uma responsabilidade sobre meu filho, sobre meu marido, e ele também tem sobre mim. E o meu filho, as crianças têm, nós é que somos esse papel, porque nós somos Deus a primeira vez na vida das nossas crianças, porque eles conseguem ver Deus através da gente primeiro. Eu vi Deus primeiro, porque a minha mãe viu Deus, né? E aí ela me mostrou pra mim que ele existia, e aí no jeito que ela me criou, eu idealizei esse Deus. No começo, Deus era Deus era um Deus que castigava muito, porque a minha mãe tinha a criação dela. E a criação dela... Engraçado isso. É isso, né? Então, hoje eu falo assim, eu tento ser a mais amorosa com meu filho, mesmo numa situação difícil que eu tenho que corrigi-lo. Assim, ó, Deus, filho. E Deus é justiça. Quem nunca ouviu Deus castiga, né? A mãe fala, Deus castiga. Porque a mão de Deus é pesada. Né? Então, na verdade, a mão de Deus é suave, é leve, ele é amoroso. Mas a justiça de Deus, ela é fiel, ela tem um... Imagina se a gente no farol, sair na rua sem farol. Um monte de carro. Descontrolado, né? Deus, ele tem algumas questões que precisa colocar para ter organização, né? Então, eu acho que as pessoas não querem essa organização, porque parece que tá aprisionando, mas a verdade é uma liberdade que você tem. Quando eu falo que a mão de Deus é pesada, tem um versículo que eu gosto muito. Né, que mas diz assim, pesado contra o pecado. Contra o pecado. Que tem um versículo que diz assim, ó, tu crês em um só Deus, fazes bem, porque também os demônios creem e estremecem. Então, eu acho que é 100% correto tudo que você falou. Só vou acrescentar uma coisa. Por favor. Uma coisa. Eu insisto muito que a tecnologia ela empobrece muito as pessoas no aspecto de interesse, né? Até por buscar um pouco mais desse conhecimento que pode agregar tanto à nossa vida, né? A internet ela traz tanta coisa boa, mas ela também... Eu sempre falo para as pessoas aqui que a internet aproxima as pessoas e afasta os corações, né? Porque você vê
as pessoas têm tanta preguiça de ler, né? E a leitura é uma coisa que ajuda muito, porque até para você conhecer a Bíblia, né? Leia quantas vezes for necessário. E você vê que as pessoas estão tão preguiçosas que eles vão na sorveteria. Você tem um painel lá com dezenas de sabores, ele chega para atendente e fala: oi, tem sorvete do quê? Né? Aquela preguiça de ler, né? É engraçado isso, né? Mas é verdade. E eu acho que através não tem jeito mais legal de você desenvolver o gosto pelo conhecimento que buscando a palavra de Deus também, né? Eu sempre falo para as pessoas, busque, e aí vai naquilo que a gente já falou, e não vamos ser repetitivo, que é da espiritualidade com a educação. Vamos ler, povo. Mas a internet, é só a gente não entrar nesse... tudo depende, né? Muito da gente. Escolha, né? Escolha. Eu falo assim, nossa, talvez eu tenha resistido a me soltar nas redes sociais por causa de trauma da exposição, mas eu acho que também por conta de um bloqueio de me envolver com medo um pouco também, sabe? Dessa questão de é quase uma extensão do nosso braço, né? Claro. Nas redes sociais. Mas o mal, estando no coração, ele já estava muito antes da internet. Sempre teve. Verdade. Mas eu acho que tudo que vem aparecendo, e tudo, eu incluo também a personagem que eu fiz também. É tudo o movimento do mundo, é tudo para você, para o seu inconsciente, normalizar e desespiritualizar o ser humano. Só que o ser humano, ele é corpo, mente e espírito. E a gente deve trabalhar as 3 questões. Então, claro. Só que quando você não trabalha o espírito... Se alimentar dos 3. Né? Se alimentar dos 3 diariamente. Então, eu não sou aquele... Eu fico brava quando eu vejo gente que é espiritualizado e come açúcar. E que é viciado em chocolate, sobremesa. Eu fico... Que tá lá no púlpito falando, tomando Coca-Cola. Então, assim, eu fico muito preocupada porque eu falo, gente, Deus, se a gente tá na Terra... Senão a gente já era só espírito. A gente é corpo. A gente tem que cuidar do emocional. A gente tem que cuidar do conjunto. Eu acho que isso, para mim, é o que eu venho falando hoje bastante, é o que eu tenho focado nas redes sociais. Eu sinto que é um ministério falar disso, principalmente para as pessoas que gostam, buscam espiritualidade, não importa a religião. Eu acho que a gente só consegue mesmo, inclusive, melhorar a nossa vida espiritual se a gente tem autocontrole. E a comida, a alimentação, ela é a base de tudo, né? A gente chegou no ponto, que tá acabando, né, o programa, estamos chegando no ponto que a gente queria. Mas é o primeiro de muitos, Suzana. Na alimentação. Não, mas acho que é isso, né? Que a gente começou a falar isso no intervalo, no começo do programa. Então vamos lá, o que você pode falar sobre alimentação? E eu quero, antes disso, que você fale dos seus filmes. Então, mas isso agora faz tempo que eu não faço cinema, mas eu fiz bastante depois desse processo. Quantos filmes você fez? Eu acho que eu fiz uns 7, 8. Na pandemia... muito, não, porque eu parei depois com o cinema e comecei a fazer novelas na Record. Né, as novelas então, essa novela... Qual foi a última novela que você fez na Record? Mas eu trabalhei com grandes diretores aqui, Hugo Giorgetti. Você estava sensacional, né? Na última novela que você fez na Record. Gênesis. Nossa. Fiz Topíssimas. Foi na época da pandemia, não foi? Que personagem você fazia em Gênesis? Eu fiz Laila. Foi uma bênção isso pra você, né? Foi uma bênção, porque ela sofria de abuso psicológico Na verdade, ele era o Labão, que é pai de Raquel e de Ruth. Raquel e Lia, né? A história de José. Então, eu era como se fosse uma serva mesmo. Eu era uma serva da casa e ele seduzia ela. Na verdade, ela queria casar. Ela era de origem cristã, assim. Na verdade, é uma personagem fictícia também. Não era parte da Bíblia, porque o que eles fizeram? Eles foram adaptando, exato, para poder contar a história, mas da forma mais verídica e verossímil possível, né? Usando os conceitos, apesar da... Não, os personagens, todos bíblicos, mas algumas pessoas, para contar a história, você precisa colocar um servo ali, por mais que a Bíblia não fala que tinha um servo, mas imagina-se que tinha... Gente, toda hora eu bato no microfone. Não tem problema. Imagina a hiperatividade. Então... Existia, né, o Rodrigo Silva, que fez a adaptação, que é um grande teólogo que nós temos, que eu admiro demais, ele junto com uma equipe, né, de arqueólogos que trabalharam no texto, tudo muito bem feito.
E eu fiz uma mãe que perdia um filho então ela sofria muito, uma mulher que sofria muito. E esses personagens são marcantes, né? Assim, que choram muito, sofrem muito. E aí ela acabou se destacando. Você tava pelo fantástico, eu sofrimento assisti. dela. Você já leu o Monte 5? Não. Aí você falou de personagens fictícios para compor, né, uma obra. A gente falou desse livro outro dia aqui. Monte 5 é um livro do Paulo Coelho que fala, ele narra o período, um período fictício em que o período que Elias saiu da perseguição, fugiu da perseguição de Acabe, de Jezebel. Sei. Ele teve depressão depois. E aí nesse livro conta que o período que Elias ficou na casa da viúva, tal, não sei o que, é um livro interessante. Ele vai ao encontro disso também. Ele criou um núcleo de personagens, misturando com os personagens os personagens bíblicos. É um livro interessante. Monte 5. Pra indicar, né? Pra indicar, tá indicado. Depois que você lê esse daí, que é o concurso. Obrigado, mestre. Vindo de você é um... Atividade física. Você malha. Depois do Pilates, né? Então. Você parou com o Pilates? Que ele confundiu Não, com estúdio, yoga. eu vendi meu estúdio, mas eu faço meu Pilates, né? Inclusive tem um grupo de mães que eu dou aula de respiração, movimento, fé e saúde, né? Eu dou... E eu ajudo a trabalhar essas questões mesmo da anatomia, do Pilates, expressão corporal, controle emocional através da respiração. E eu dou Pilates para elas também, pratico na minha casa também. Mas eu trabalho... Nutrição. Não, eu fui no nutrólogo e o nutrólogo tô com 9,1 de gordura no corpo. Tô atleta, né? Claro. Atleta, né? Só que não tem músculo. Não tinha, né? Agora tô fazendo musculação. Nunca gostei, o Roger sabe que eu nunca gostei. Eu adoro musculação. Tentei com vários personagens. Mas eu emagreci aquela época da gestação que eu tava... Que você não me reconheceu. Nossa. Então hoje é musculação. Olha, Eu faço várias quem te coisas. viu, quem te vê, né? Eu jogo Ana? tênis, corro. Por que será, né? Quantos quilos Jogo você engordou tênis, por na que tua será? gravidez? 30. Cara, perdeu 40 também depois. Não, tô no meu peso normal da vida inteira. Eu lembro. Não, mas assim, devo 2 anos, né? Porque eu não tomo nada, eu acho absurdo, remédio pra emagrecer. E também, minha genética, como eu sempre fiz, né? Atividade física desde criança, o corpo tem memória. Não fiquei com estria, não fiquei com... Você vê, parece que eu nem engordei, ninguém acredita, né? Mas eu também estava fazendo tratamento 2 anos para tentar engravidar. Como se fosse hoje, então, ela grávida. muito hormônio. Linda. Olha, rindo. E falando, não, mas eu tava linda mesmo. Foi o mesmo. momento mais lindo da minha vida. É o momento mais especial da vida de uma mulher. Pô. Pelo amor de Deus. E eu da não tava... vida de um homem também. Fazer né? hidroginástica lá na academia, não fazia? Só podia fazer. É o momento mais especial da vida da mulher e da vida do homem também. É que tem uns pais aí que deveria se chamar de palhaço, né? Porque não serve pra acompanhar uma gestação. Uma gestação é incrível na vida dos dois, né? Mas a mulher brilha demais, né? Quando tá grávida, é uma coisa absurda. Oxitocina, tudo. Você né? não tem vontade de ter outro? Tenho. Tem? Eu tenho... A Cláudia Raia tá grávida com 55. Então. Nunca se sabe. Então, mas Deus Sabe de todas as sabe coisas. de todas as coisas. Eu confio em Deus, eu amo o que eu E o tenho Sareta? hoje. Também gosto, eu amo criança. Meu gente. ídolo. Por nós dois, sim. Se você fosse pai, eu ia fazer um slogan pra você. Imagina só. Você ia Já comprar- Não, eu lá- tenho que marcar o lá Sareta aqui vem. urgente pro Roger. falar Ele é da super. entrevista. Ele é pai. Ele é de aço. Ele é o super paiaço. Tomara que ele não se... Ô, ciúmes! Ele quer que ser o seu primeiro no coração, já percebi. Na verdade, é assim, é muito engraçado, né? Eu sou o filho preto do Rogério. Os meus 2 sobrinhos, na verdade, meus 2 sobrinhos, o pai abandonou. Voltou para a África do Sul. E assim, por um lado é bom que ele não tem contato com as crianças, tem 3 vezes por ano. Tem um amor. Mas eles estão... Quem cuida sou eu. Então, sabe o que é engraçado? O que eu vou falar... Eu acho sei, que você cuida desde pequenininho. vai deles. ser até triste. Porque nem minha sobrinha, semana passada, virou para minha irmã e falou assim, mãe, eu amo tanto o titio. É a pessoa que eu mais amo na vida. Que pode morrer qualquer um, menos ele, porque se um dia ele morrer, eu vou ficar em depressão. E eu tenho medo de ter filho, sabia, hoje? Porque eu acho que ele, para mim, eu tenho um amor tão grande pelo meu sobrinho, que eu trato ele como meu filho, Sim. que eu tenho medo.
Mas há várias maneiras de ser pai. Talvez aí você já não, é tenho pai. pai de 800 faixa preta. Mas que me você enche o já, saco todo dia. você já exerce a figura paterna pro seu sobrinho. Isso é maravilhoso. Isso acontece. Porque Eu dou o meu melhor. Não, e esse sentimento que ele colocou aqui pra fora é o de sentimento pai. que a gente sente pelos nossos é o filhos. sentimento. Você já é pai. Entendeu? Você fica preocupado, aí nunca mais saltei de paraquedas depois que tive filho. Até de andar de bicicleta, você fica assim preocupado. Então você fica assim, porque você tem uma vida... descoberta. Você fica assim. É uma descoberta, você porque muda muito, né? as pessoas acham que você curte o filho quando ele é bebê, dando o primeiro passo e tal. É aquela curtição, sem dúvida é maravilhoso, mas todo dia você descobre alguma coisa nova. Você descobre uma coisa nova quando ele vem conversar com você porque tá afim de uma garota. Você descobre uma coisa nova quando seu filho pega o diploma. Você descobre uma coisa nova quando seu filho vence um campeonato. Meu filho mais velho tem 27 anos, é fisioterapeuta. E eu tenho um filho de 25 anos, campeão de jiu-jitsu. Olha o orgulho do Então, papai. eu falo para as pessoas, não existe coisa melhor no mundo do que ser pai. Eu tenho pena de meia dúzia de vagabundo que joga fora esse dom. Entendeu? É verdade, quem tá perdendo Também, são eles. com certeza. Projeto, você tem algum isso. projeto ou não? Em andamento? Vários. Eu sempre tenho projetos. Conta pra nós, quem sabe a gente de repente não... Eu tô não ajuda. escrevendo minha biografia pela editora Vida. Que fiquei bem relutante muitos anos com outras editoras que me convidaram, porque achei que era muito cedo. Mas aí eu senti muito que era a hora, principalmente por essa editora, por eu gostar e confiar tanto nessa editora. E também para iniciar minha carreira como escritora. Então, já tenho outros projetos depois da biografia. O ano que vem eu vou lançar outro. Que bom. Eu amo, né? Sempre sonhei, fiz minha primeira faculdade de jornalismo, sempre sonhei em fazer psicologia e letras, que ainda vou fazer, se Deus quiser. Porque eu tenho essa questão muito da escrita, né, de botar para fora. Eu sempre usei a escrita como terapia da escrita também, eu gosto, é uma forma de me ajudar. Quando você falou das crianças, da criança, quando você cresce com a criança, eu lembrei de uma coisa. Que nós somos o espelho da criança e a criança é o nosso espelho. Com certeza. Eu falo que a gente só aprende, a gente só faz o que a gente aprende. Então, mas quando você tem o filho, porque eu acho que você tem que experimentar isso também. Escuta o que eu vou falar. Você tem que experimentar isso também. Se você já não experimentou com os seus sobrinhos, porque às vezes pode acontecer. Como filho de criação também, né? Quando o meu filho me ensina muito mais do que eu ensino ele. Veja se você consegue entender a profundidade disso. Quando acontece alguma situação, eu olho para minha criança interior. É isso. Ela me obriga a olhar. Com certeza. A criança me obriga a olhar para minha criança. Então, tudo aquilo que não foi resolvido sai debaixo do tapete. Não, eu acho na maternidade, na paternidade. É isso aí. Então, eu acho que essa é a maior revelação para mim. Porque eu sempre busquei autoconhecimento. Então, só que eu não sabia dessa profundidade em relação a isso. Então, quando você tá lá, a criança tá chorando, que não para de chorar, e você não entende o que motiva, e a criança já fala, mas ela não consegue falar, ou ela não tá conseguindo, não tá te obedecendo, ou você tá numa crise, que você tá num dia mal, e aí você entende e fala, meu Deus, mas eu tô mal, a criança ficou mal de repente, porque sente tudo. E aí você traz uma coisa, você fala, nossa, da sua mãe, e você traz uma coisa que você não queria trazer, aí você fica confusa, aí você precisa de ajuda, você precisa conversar, precisa lá. Aí você entende e fala, nossa, eu preciso crescer nisso. Porque senão você vai ser aquela pessoa que fala, mas não faz. Porque você vai sempre olhar para os defeitos dos outros, inclusive do seu filho, e não vai se conectar nunca. Eu vou além. Né? Eu nunca vou além, vai quer ver? se conectar com até o seu bom filho. eu comentar isso com vocês, porque vocês podem até me explicar melhor. Eu acho que hoje eu deixo de fazer certas coisas, ou faço certas coisas, por causa do meu sobrinho. Vou te dar um exemplo. Eu sempre fui lutador, eu sei das dificuldades que eu tenho, mas hoje eu luto mais ainda para não... Porque eu sei que não luto nem por mim, eu luto por ele, entendeu? Tipo, em querer sobreviver, em lutar para ir mais longe, mais longe, mais longe, para não abandonar ele de hipótese alguma. Isso é ser pai. Isso é ser pai. Simples. Então me fala assim, Suzana, como você é trabalhadora, né? Que é uma característica minha, né? Quem me conhece sabe. Meu pai trabalhava
sem parar e fazer hora extra, porque o dinheirinho da hora extra é o que poderia comprar um pão francês ali pra gente comer no café da manhã, ou mesmo um docinho pra trazer de vez em quando. Então, e às vezes ele ia a pé trabalhar, né? Porque o dinheiro fazia diferença. Muitas vezes, né? Fiz muito isso. E sair às 4 para chegar às 8, imagina. Então, isso, meu pai nunca falou isso. Nós víamos. Nós 3 somos muito trabalhadores. Então, assim, ficou essa característica. Eu e os meus irmãos, a gente não tem tempo ruim para trabalhar. Pode estar doente, pode estar o quê? Nunca vai ter desculpa de não trabalhar porque está doente ou porque... Entendeu? E meu pai, desde quando ele morreu, eu tive a oportunidade de sair do meu grupo de teatro Antunes Filho, que era muito difícil entrar. E o Antunes falou, fica em casa, você precisa ficar em casa uma semana. E eu falei, não, eu preciso vir. Porque meu pai ia se orgulhar de eu continuar a minha vida e eu não vou desistir dos meus sonhos e daquilo que eu acredito. Falando porque em ele sonhos, me ensinou isso, a perseverar. E esse é meu legado. E falando em sonhos, você ainda tem algum sonho? Você... Muitos. Tá me tirando, né? Que eu tô cheia de vida. Eu tenho muitos sonhos. Transforme em objetivos e segue em frente, moça. Vamos tirar da gaveta e vamos pôr para... Muitos sonhos. Agora, o sonho mais atual, assim, com o projeto é lançar o meu podcast. Olha que lugar lindo. É lindo mesmo aqui. E finalizar minha... Pode contar com a gente. Minha biografia. Obrigada. E que é nesse canal no YouTube, que seria esse podcast, e que tem a ver com esse contexto de saúde, movimento. E a gente já se convida para ir, não tem problema não. Com certeza, com certeza. Aqui os Penetra não esperam ser convidados. Com certeza. Olha só. Mas é mais para ajudar essas pessoas que ainda não conseguiram se superar e que ainda sofrem muito com essas questões. Acabou, né? Ninguém para de falar. E eles estão assim, pelo amor de Deus, acaba logo. Ó, isso aqui é um pequeno presente nosso, junto com a Ariston Bart. Outro presente! Personalizado com a sua foto. Ai, meu Deus, que lindo! Aí, obrigada. Focos. Estompar junto com a gente de presente. Parabéns, viu? Por esse programa tão lindo que faz a Você gente merece. se sentir tão bem. A gente que tem que te agradecer. Obrigada, foi uma adorei. tarde adorável e acho que ficaríamos horas aqui. É né? verdade. Com Algum certeza. conselho para as pessoas que estão te assistindo? Uma palavra final, além das suas redes sociais? Eu acho que assim, não é conselho, mas talvez reforçar o que a gente estava falando aqui do legado. Porque nós não somos só responsáveis pelos nossos filhos, a sociedade educa. Então, acho que o que eu gostaria, né, que meu filho tivesse, e que os meus netos, e que, né, as crianças do mundo inteiro tivessem, né, é respeito, que o adulto possa respeitar as crianças, que é a nossa geração, nosso futuro, e que essas crianças sejam acolhidas e amadas como elas deveriam ser. Amém. Porque esse é o segredo, é o amor, é o acolhimento que vai fazer essas pessoas, crianças, serem adultos gentis, menos doentes, né? E mais fortes emocionalmente para poder mudar o mundo, para poder contar histórias lindas de superação e para ajudar outras pessoas que vão nascer. Então, para mim, fica isso, assim, acolhimento e a sociedade educa. Se alguém for educar o meu filho, eu não vou me levantar a voz, eu vou falar, olha, tá dando um exemplo bom. Então, a gente dá eu dou essa liberdade para falar e falar assim, olha, não pode jogar papel no lixo, tá? Ou papel no chão, um exemplo. Vamos para lá, a tia vai ensinar você a colocar ali, ó. Aqui é o lixo. Né? Então, eu acho que assim, nós deveríamos entender a responsabilidade que a gente tem sobre o nosso legado e sobre as nossas crianças. E é isso que meu coração queima mesmo. Porque o adulto é adulto, já está adulto. Mas a criança, ela está em movimento, crescendo no mundo de Vamos violência. nos preocupar com as nossas crianças. Vamos nos preocupar com as nossas crianças. Suzana, obrigado, viu? Eu que agradeço. Você nos ensinou muitas coisas hoje. Dividimos Quem conhecimento. sou eu? Dividimos, porque vocês Dividimos também. conhecimento. Foi muito bom E conhecer. eu tenho certeza do outro lado, né? que Deus se alegra muito quando a gente colabora um pouquinho
né, Com certeza. com a obra dele. Você já descobriu o que é sua casa, né? Tô amando isso, gente. Aqui, a porta sempre aberta. Tô precisando gravar o meu primeiro episódio. Acho que eu vou gravar aqui. Sua casa, tá a porta sempre aberta. Obrigada. Queremos divulgar seu livro. Tá, Então, eu aviso. seja bem-vindo ao Com mundo certeza. dos escritores. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Gente, Roger Chedi, meu mestre, um dos bate-papos mais agradáveis que nós tivemos. Muito né? bom. Quero agradecer mais uma vez. A tua presença foi um presente de Deus para nós. Obrigada, Roger. E Focus 23 fica por aqui. Até a próxima. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, gente. Episódio mais que especial com essa grande mulher. Focus 23, Universo da Superação.